Paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Nós vamos hoje estar, Paz do Senhor, para os adolescentes, jovens da sala juvenil, né? Nós estamos ministrando agora a lição 1, né, desse semestre agora, que inicia-se, né? O tema da lição 1 é Jerusalém e a Galileia, as terras onde Jesus viveu. Então, aqui está, né, a lição desse semestre, desse segundo semestre. A revista já se encontra em minhas mãos. Os jovens da minha sala que quiserem vir aqui em casa pegar, já está disponível para eles pegar, para estar acompanhando online, até que esses isolamentos aí se acabe, já que foi prorrogado por mais 15 dias, né? Então, só nos resta orar, né, irmão? Então, mas vamos lá. Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. O texto áureo é o texto que a gente sempre lê, né? Vocês sabem, quando vamos apresentar as classes. Está em João 1:14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e verdade. Então, lá em João fala que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? Então, aqui está falando, e o Verbo se fez carne, né? A palavra, Jesus Cristo encarnou-se. Jesus Cristo é a palavra encarnada, né? E esse semestre vai tratar disso, sobre a pessoa de Jesus. Eu estava olhando aqui todo o sumário, né, da lição. A segunda lição vai dizer, conhecendo Jesus de Nazaré. A terceira, conhecendo o caráter de Jesus. A quarta lição, como se deu o ministério de Jesus. A quinta lição, ame a Deus e ame ao próximo. A sexta lição, a crucificação de Jesus. A sétima lição, a ressurreição de Jesus Cristo. A oitava lição, um convite à salvação. A nona lição, o que é o reino de Deus. A 10ª lição, a dimensão presente e futura do reino. A 12ª, um chamado para ser discípulo. E a última lição, um chamado para evangelizar. Então essas são a lição desse semestre, desse segundo semestre que se iniciou no domingo. A leitura bíblica em classe. Vocês vão abrir aí a palavra de Deus no livro de João, Evangelho de João 2, do 13 ao 17, e depois vocês vão folhear mais uma página, vai do 7, o mesmo Evangelho de João 7, do 1 ao 8, que diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achando no templo os que vendiam boi e ovelha e pombo, e cambiadores, acertando-los, tendo feito uma azorrague, que é um pedaço de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou os dinheiros dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendia pombo: tirai estas e não façai da casa de meu pai casa de venda. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devora. E depois disso Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pelas Judéias, pois
os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. E disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que se faça coisa em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas eles poderia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são maus. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda à festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Então está aqui os próprios irmãos de Jesus, né? Os irmãos, quando fala meio irmão de Jesus, não cria muito, né, nele, né? E ele está falando aqui para eles, olha, calma, ainda não chegou o meu tempo, né? Ainda nem chegada a minha hora, né? Porque uma das coisas que o nosso Senhor era longânimo, né? Tanto que o primeiro milagre dele foi num casamento nas bordas de Caná, quando a mãe dele, Maria, né, falou, ó, encheis as taças, porque o vinho acabou, encheis de água e fazei tudo o que ele mandar. E ele falou, mulher, ainda não é chegada a minha hora, né? Então a longanimidade do nosso Deus, né? Então aqui eles destacam aqui, vai e te aparece, porque se tu não aparecer, ninguém vai te ver. Só que, como Deus, ele é tremendo, ele não precisa se aparecer, né? Então ele, com toda a simplicidade e humildade, falou, não, ainda não é no meu tempo, o meu Pai vai me glorificar no tempo certo, né? E seguimos, nós, como os filhos de Deus, temos que seguir os princípios que o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, sempre trilhou, né? Ele sempre obedeceu, sempre esperou no Pai o momento certo para estar fazendo as obras, né, a qual ele tinha sido enviado ao mundo, né? Então ele não tinha soberba, não, era o Filho de Deus, mas era a pessoa mais simples da terra. Por isso que eu amo esse Jesus, né? Mesmo as pessoas induzindo a ele se mostrar o seu poder, ele sempre estava ali na humildade, não, ainda não é chegada a hora, tudo vai acontecer no tempo de Deus, né? Que Deus lindo, né? A introdução, irmão, dessa lição 1, viu? E diz assim, nesta lição faremos uma reflexão a respeito de 2 lugares por onde Jesus passou. Grande parte do seu ministério em Jerusalém e Galiléia. Então, grande parte do ministério de Jesus se deu nessas 2 cidades, Jerusalém e Galiléia. E como ele impactou a vida das pessoas que ali habitavam. Diversas histórias foram vividas naqueles dias e muitas realidades foram transformadas. Mas essa obra não é tão fácil, pois as adversidades se somaram a cada dia. Portanto, a cada um de nós fica o desafio, sem bênção aonde pisar, cada um de nós fica o desafio ser bênção aonde pisar a planta dos nossos pés, né? Então, a gente vamos ver aqui que o próprio escritor fala assim, aonde você colocar a planta do teu pé, você procura ser bênção, você procura ser luz, e esse é um grande desafio, né? Porque às vezes a gente dá um bom testemunho dentro da igreja, é muito fácil, mas o maior testemunho que a gente temos que dar é fora da igreja, aonde nós colocamos os nossos pés, as pessoas reconhecerem que nós somos discípulos e filhos de Deus, né?
É praticamente isso que o escritor está falando. E aqui se destacou aqui na primeira parte da introdução a cidade por onde Jesus mais ministrou, mais curou, Jerusalém e Galiléia, aonde mais pessoas tiveram as suas vidas transformadas, né? Porque, como diz o João, né, ele fala que no meio da escuridão brilhou uma grande luz, né? Então, quando Jesus começou a anunciar o Evangelho, era a luz que brilhava no meio daquela escuridão. Porque o povo, depois de Malaquias, se passou-se 400 anos sem Deus falar com o povo de Israel, sem usar nenhum profeta nem nada. Depois de 400 anos surge João Batista, que vem pré-anunciando a chegada do Filho de Deus, né? Coisa tremenda, né? Então, no meio da escuridão, eles viram a luz, né? Que Jesus Cristo é a própria palavra e a luz, né? Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo, e quem anda em mim não andará em trevas, e quem está em mim não andará em trevas. Primeiro tópico: onde pisa a planta do seu pé. Então, o primeiro tópico é: onde pisa a planta do seu pé. Foram apenas 33 anos, ou seja, o ministério de Jesus durou 33 anos, mas oficialmente ele começou a fazer todos os milagres, as curas, com 30 anos. Então, quer dizer, Jesus fez 3 anos seguidos ministrando, né? Então, é uma coisa tremenda, mas toda a sua vivência na terra foi de 33 anos. Mas o mundo nunca mais foi o mesmo. Então, Jesus veio ao mundo, ninguém tem dúvida que ele transformou, né? Transformou tanto que ele dividiu até a história, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Então, era simples. Quem era Jesus? Era simples, humilde, manso, amoroso, focado em uma grande missão. De quem falamos? A pergunta: de Jesus. O Verbo se fez carne. Aonde Jesus ia, muitas transformações aconteciam. O coração era impactado. O doente era curado. O desanimado ganhava um brilho no olhar. E simples homens viravam pescadores de alma. Não tinha como conhecer Jesus e não ter a vida influenciada por ele. A mesma palavra dita muito tempo antes a Josué aplicou-se nos dias do ministério terreno de Jesus e continua a validar para você, para mim. Se atentamente ouvimos a voz de Deus e obedecemos ao seu mandamento e cumprimento os seus propósitos, ele nos abençoará. Está lá em Josué 1, do 1 ao 9. Aí você lê aí em casa. É importante para o ser humano permitir-se guiar por aquele que o criou. E Deus nos chama para um propósito: anunciar a todos que há boas novas, ou seja, anunciar o Evangelho. A obra que Cristo consumou lá na cruz precisa ser levada ao conhecimento de toda a humanidade. E você é central nessa tarefa, ou seja, a obra redentora do Senhor. É necessário que toda a humanidade conheça. É o famoso Mateus 28 que fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando o escritor está falando aqui que Jesus veio para trazer impacto, porque por onde ele passava, as pessoas eram transformadas, irmão. Então, Jesus, ele
trouxe uma revolução para a época, né? Uma revolução de forma positiva, né? Ele curou doenças incuráveis, né? Tanto na alma como fisicamente, né? Mudou um pensamento de uma sociedade acerca do reino de Deus, né? Quebrou tradição, porque na época se vivia muito debaixo das tradições dos fariseus, né? dos religiosos da época, e Jesus veio com a ideia totalmente diferente acerca do reino de Deus, que eles pregavam lá, que eles colocavam jugo, colocavam um monte de deveres sobre as costas dos homens, mas eles mesmos não cumpriam metade. Então Jesus veio combater isso aí. Imagina um homem trazendo uma revolução, trazendo uma ideia totalmente diferente do que o que era pregado na época, trazendo o reino de Deus na sua totalidade, esclarecendo como funciona o reino de Deus, né? Então, porque ele veio representando o reino de Deus, né? Porque, como ele diz, eu irei, mas vocês não ficarão órfãos, porque na casa do meu pai é muita morada. Então ele veio de lá para anunciar, olha, lá na casa do meu pai, no céu tem muita morada para você. E o céu é assim, para vocês conseguirem chegar lá, vocês têm que fazer isso. E é tudo isso que nós vemos nos evangelhos, todos escritos de Mateus a Apocalipse, né? Que é o Novo Testamento composto por Jesus, né? Através dos apóstolos, né? Que foram inspirados pelo Espírito Santo para estar trazendo as orientações para nós nos dias de hoje. E assim, não basta, o mesmo tópico, não basta comunicar que Cristo salva. É preciso mostrar a todos o quanto a salvação pode ser vista em nossas vidas. Então, não adianta você só pregar se as pessoas não vêem Deus na tua vida. É isso que ele está falando. O maior peso da nossa pregação é o nosso testemunho. Ao sermos salvos, somos inundados por uma paz, uma alegria e um amor sem medida. E ao compartilharmos tudo isso com o próximo, nossas palavras serão revestidas de um significado maravilhoso. Jesus impactava em 360 graus. Aonde ele estava, o poder de Deus se manifestava. Hoje não podemos ser diferente. Você é chamado para impactar e guiado pela vontade do Pai, promover vida a todos que puder encontrar. Então, meu irmão, você discípulo do Senhor, você que tem o Espírito Santo na sua vida, você tem que ser bênção, onde você chegar tem que ser bênção, tem que ser luz. Fazer isso aqui, ó, onde Jesus chegar, eu quero que todo mundo. Eu vivi com o cara feio, só vivi emburrado. Cadê o espírito de alegria, meu irmão? Você tem o Espírito de Deus na sua vida, então deixa Deus te usar, deixa o Espírito Santo tomar o teu ser, e aonde você estiver, torne o impacto positivo. Deixa Deus te usar, deixa o Espírito Santo fazer a obra na vida das pessoas através da tua vida. É isso que o escritor está fazendo, porque Jesus fazia isso, aonde ele chegava, algo acontecia. Não teve nenhum lugar que Jesus não passou que não aconteceu alguma coisa. Só teve um lugar que Jesus passou e não aconteceu nada. Foi no lugar onde não creram nele. Aí ele teve que sair, mas nos decorrer, aonde ele passou, ele fez algo, impactou as vidas das pessoas. E nós, como discípulos de Cristo, que dissemos que somos, devemos fazer as mesmas coisas. Onde nós estivermos, promover o impacto que a palavra do Senhor promove, só no pregar. E também temos que viver. Tópico 2. Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Olha só. Então, quer dizer, Jesus foi condenado pelo seu próprio povo. Amém? Uma cidade central na narrativa bíblica, mas que se apresentou como um imponente palco de batalha no ministério de Jesus. Quantas histórias por lá aconteceram, desde o dia do rei Davi
Agora a cidade recebia em suas portas o grande rei, o Filho do Deus vivo, o leão da tribo de Judá. Todavia, mesmo a cidade fechava as portas ao filho de José e Maria, aquele que veio trazer a salvação a toda a humanidade. Foram condenados pela cidade, que o deveria receber de braços abertos. Ou seja, foram os próprios judeus, o próprio povo de Deus, o próprio, que condenaram Jesus, E Jesus várias vezes dizia: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quem condenou Jesus foi o seu próprio povo. Mas tudo isso era um propósito de Deus, Uma grande verdade pode ser aprendida com esse exemplo. Nem sempre seremos bem recebidos ou levamos as boas novas. Nem sempre a mensagem será prontamente aceita, mas não devemos desanimar, pois estamos fazendo uma grande obra e não poderemos voltar atrás. Então não importa as barreiras, dificuldades, queiram ouvir ou não queiram ouvir, nós temos que anunciar o reino de Deus nos lugares onde somos amados e nos lugares onde somos odiados, porque a salvação é para todos, Agora, você fez a sua parte, cabe a cada um querer ouvir e receber a palavra. Isso é individual, a salvação é individual e nem por força nem por violência, mas voluntariamente. Jerusalém era uma cidade central para o ministério de Cristo. Por várias vezes o mestre visitou enquanto estava desenvolvendo as suas atividades na Galiléia. Foi no templo de Jerusalém que ainda menino Jesus foram apresentados pelos seus pais. Já na adolescência, o mestre deixava a todos maravilhados ao ensinar no templo, que está lá em Lucas 2, 41, do 41 ao 51. Mais tarde, lá, voltando-se, irou-se com as ações daqueles que transformavam a casa de Deus em um lugar de comércio e enriquecimento. João 2, do 13 ao 22. Já no final de seu ministério terreno, Jesus começa a sua última jornada até Jerusalém, passando por Samaria, Pérea, Judéia. A última semana tem seu início marcado pela entrada triunfal em Jerusalém, que está lá em Mateus 21, do 1 ao 11, e seu fim impressionante com a sua crucificação, Mateus 27, do 27 ao 61, e mais tarde a sua ressurreição, Mateus 28, 9, 10. Ele vive. Então, Jesus tinha como ministério, como trabalho, sempre da sua infância, sempre esteve envolvido em Jerusalém, promovendo desde a sua adolescência até que morreu lá, e aqui, segundo as orientações, também ressuscitou lá, porque Jerusalém era o lugar central da pregação de Jesus, porque a Jerusalém era considerada a cidade santa, porque foi escolhida por Deus. Terceiro tópico, a Galiléia, a cidade onde Jesus iniciou seu ministério. Diz assim: uma fase impressionante do ministério de Jesus se dá na Galiléia, em um lugar onde as pessoas simples e humildes puderam presenciar o quanto a palavra de Cristo era poderosa e testemunhar os milagres e maravilhas que ocorriam naqueles dias, em contraste com a importúnia de Jerusalém. A Galiléia era uma região da cidade de menor expressão econômica, socialmente desvalorizada e com pouca influência política.